Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 84. Meditações de Marco Aurélio, livro 7º, capítulos ou entradas de 28 a 31. Tradução de referência, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público. Como sempre, você poderá acompanhar esta leitura, que vem secundada de comentários, por meio do texto que é colocado aqui embaixo na área de descrição. Então, continuemos nosso PL MMA, vendo o que Marco Aurélio escreveu de si para si, neste ponto do seu diário filosófico espiritual. 28. Concentra-te em ti mesmo. A alma tem a qualidade de se bastar a si própria, praticando a virtude e assim conquistando a serenidade. Mais uma vez, Marco Aurélio insiste naquela ideia que é enunciada em outros pontos das meditações, segundo a qual, para o indivíduo encontrar o contentamento, e um contentamento que seja o mais pleno possível, ele deve concentrar-se em si mesmo, na sua própria interioridade, deve prestar atenção à sua prossorré, aos seus movimentos internos, deve compreender que aquilo que é propriamente nosso, encargo nosso, que está em nosso poder, como diria Epicteto lá no início do manual, são justamente esses movimentos da alma. Aqui o termo que é usado não é alma, evidentemente é hegemonikon, que é aquela parte da mente que comanda o resto, que dirige todas as demais, e que, portanto, pode ou não adquirir uma tonalidade racional a depender do modo como julga as representações. Esse hegemonikon é chamado de logikon aqui neste ponto, portanto, é uma faculdade de controle que se coloca em conformidade com a razão universal que está presente como centelha na mente de cada ser humano, como diziam os estoicos. Jaime Bruna traduz este trecho da seguinte maneira: recolhe-te em ti mesmo. É algo que lembra o requede in te ipsum, lá de Sêneca. Recolhe-te em ti mesmo, o guia da razão, neste caso é o hegemonikon logikon, por sua natureza, pela própria physis, a si mesmo se basta quando pratica a justiça e por isso mesmo desfruta de calma. O verbo que é usado aqui é um verbo correlato adikaiosune, adikaios, que quer dizer justiça, justo, e é melhor do que a tradução de virtude. No entanto, qualquer das outras virtudes poderia ser usada aqui, né? Aquele indivíduo que, em vez de praticar a virtude, se coloca em conformidade com a verdade, ou que pratica a prudência, ou que se coloca numa posição de moderação relativamente aos prazeres, está incorrendo na mesma coisa. Fala-se de virtudes, porém, também é possível falar de uma virtude una. Pratica a justiça. Se o indivíduo pratica a justiça, deve considerar que basta esta prática, basta este ato como seu próprio pagamento, sem exigir nada em troca, sem exigir o resultado das suas próprias ações. Então, recolher-se a si próprio também quer dizer, de acordo com o que coloca Marco Aurélio neste ponto, é contentar-se com a própria ação boa, sem esperar nada em pagamento dela por parte das circunstâncias ou de outras pessoas. E sabendo-se ter agido bem, sabendo-se ter caminhado na direção da virtude, por isso mesmo esse hegemonikon, essa mente diretora, desfruta de calma, desfruta de serenidade. Então, o recolhimento a si mesmo tem por objetivo justamente a conquista de uma serenidade superior por meio da prática das virtudes. 29. Muito interessante este aqui. 29 porque nós temos uma espécie de pequeno programa estoico, pequeno projeto estoico, um estoicismo em miniatura, numa casca de nós, como se diria em inglês, né? In a nutshell. 29. Apaga as representações da imaginação. Domina as paixões. Circunscreve o momento presente. Compreende o que acontece a ti ou a outro.
Divide e analisa o objeto na sua forma e matéria. Medita na última hora da tua vida, abandona o erro a quem o cometeu. Há aqui uma série de injunções bastante breves, de exortações muito sucintas que Marco Aurélio faz de si para si e que rememoram princípios da filosofia que ele pratica e professa. Todas estas sentenças que aqui aparecem poderiam ser desdobradas em explicações muito abundantes, muito caudalosas. Eu poderia dedicar um ou mais vídeos a cada uma destas sentenças, destas ordens que Marco Aurélio procura dar a si mesmo. Mas vamos comentá-las mais brevemente. Apaga as representações da imaginação. Jaime Bruna coloca como apaga a imaginação, tout court, apenas a imaginação. A imaginação aqui como a geradora de fantasia e de representações incoerentes ou de representações que não têm lastro na realidade e que por isso acabam seduzindo na direção de uma atitude errada ou não condizente com a sabedoria. Então apaga a imaginação, pare de se consumir no imaginário, de viver no imaginário. Como seriam melhores as coisas ser? Não. Portanto, a sua prossurré, a sua atenção deve se voltar para a realidade, não para mundos fantasiosos. Apaga as representações da imaginação. Domina as paixões. Jaime Bruna coloca como para o jogo de títeres. As paixões transformam o ser humano em um títere, isto é, em uma marionete, em um fantoche. Elas puxam de cá e de lá, por meio dos seus cordéis, e o indivíduo é arrastado por elas. Evidentemente que o melhor é que, por meio da disciplina do assentimento ou da percepção, o indivíduo se coloque para além da possibilidade de apaixonar-se, de ser dominado por essas pathé, por essas paixões, por esses sentimentos violentos e que trazem sofrimento, e assim desfrute da tal da calma, da tal da serenidade estoicas. No entanto, os não sábios, que somos todos nós, e Marco Aurélio também assim se considerava, experimentam essas paixões. Quando elas entram, quando elas penetram no hegemonicon e bagunçam tudo ali, é necessário tentar dominá-las, é necessário buscar em si e na filosofia os remédios para que elas sejam aplacadas, para que esse jogo de títeres seja diminuído, se não totalmente abolido. Então domina as paixões, pare com esse jogo de fantoche. Circunscreve o momento presente. Muito interessante esta injunção de Marco Aurélio, lembrando-se daquilo em que ele já tinha insistido bastante e que é um dos temas preferidos de Sêneca, a ideia de que o tempo presente é tudo o que nós temos. Tudo o que nós temos para viver é o tempo que está na nossa mão, é o lapso de tempo em que ocupamos, estando tanto o passado quanto o futuro colocados para fora do nosso campo de ação propriamente dito, e nosso campo de existência propriamente dito também. Circunscrever o momento presente é viver esse presente da maneira mais plena possível, com o maior grau de consciência possível, como se ele fosse um pequeno absoluto. O que você tem a viver, fundamentalmente, é o momento presente. Veja-se que, para indivíduos que sofrem com vícios, com adições, a ideia de viver um momento após o outro, um dia após o outro, é muito importante, porque sabe-se psicologicamente que os desejos por parte de quem tem adições estão totalmente viciados, desculpe-me o termo, estão totalmente presos a um automatismo psicológico terrível, um automatismo psicológico perverso. E quando o sujeito vai ganhando confiança em si mesmo e vendo que um momento após o outro ele é capaz de resistir àqueles velhos hábitos, ele vai desenvolvendo a possibilidade de florescer a sua personalidade em outra direção, já sem a necessidade daquelas coisas que o prendiam, que o enredavam. Isso pode ser praticado por todos nós, e os desejos e as aversões podem ser colocados por meio desta prática de uma ultraconsciência do presente, bastante mitigados. Esses desejos, essas aversões podem ser diminuídos, podem
ser colocados sob rédea curta. Compreende o que acontece a ti ou a outro, exerça a sua prosorré, procure entender o que está acontecendo a você e o que está acontecendo aos outros, quais são as circunstâncias que me atingem a mim e atingem aos outros, de que modo eu reajo a essas circunstâncias, de que modo os outros reagem a outras circunstâncias. Isto aqui acaba desenvolvendo uma espécie de tolerância comigo próprio e com os outros. Se eu entendo como é que os outros reagem a circunstâncias difíceis e vejo o que está em jogo ali, acabo vendo que muitas vezes essas pessoas não poderiam ter agido de outras maneiras, imbuídas que estavam daqueles valores, daquelas ideias, daqueles hábitos. Então aqui é uma compreensão, portanto algo que passa pela racionalidade, pelo intelecto, que tem por objetivo justamente aumentar a tolerância que temos para conosco mesmos e para com os outros. Jaime Bruna coloca da seguinte maneira: toma conhecimento do que acontece a ti ou a outrem. Fica parecendo aqui algo do domínio da política, mas a ideia é um exercício espiritual, ético, que serve para muitas coisas, para muitos usos, né? Divide e analisa o objeto, qualquer que ele seja, qualquer que ele se venha a manifestar, na sua forma e matéria. E Jaime Bruna coloca assim: separe e divide o objeto considerado em causa formal e material. O causal e ou formal e o material são ambos materiais para os estoicos. A diferença é que o causal / formal são coisas de uma matéria mais sutil e são o que move o que é matéria, por assim dizer, mais grosseira. Então o intelecto é material e a própria alma é material, porém de uma matéria mais sutil, que tem por força, tem por virtude, mover aquilo que é mais grosseiro, mais denso, por assim dizer. Então, por exemplo, o logos, que se manifesta pelo universo sob a forma de um fogo, de um pneuma, de um ar quente, de um ar incandescente, muito sutil, é um princípio causal. As coisas em que esse logos toca estão no domínio da matéria. Então, o que quer dizer esta divisão do causal com o material na prática? Então, veja o que são as leis da natureza, o que elas fazem e quais são os seus efeitos. Tudo o que acontece se deve a leis da natureza que são imutáveis e sempre as mesmas fundamentalmente, ainda que tenham um modo de funcionamento desconhecido para os seres humanos. Entenda que as coisas todas obedecem a leis que estão no domínio da causa ou da forma, como Marco Aurélio colocou de si para si. Né? Medita na última hora da tua vida, essencial para os estoicos, tendo-se em vista que a vida é finita, que a vida é passageira, transitória, e que todos nós tendemos para o mesmo objetivo. A morte é algo infalivelmente democrático, atinge a todos, é claro que de maneira diferente, mas atinge em momentos da vida diferentes, mas atinge. E meditar na última hora da vida é importante para os estoicos, para que eles aprendam o próprio valor da vida. Abandona o erro a quem o cometeu, é aquela ideia que os estoicos acabam acalentando, e que em Marco Aurélio aparece bastante, de que quando somos insultados, atacados, ofendidos, cabe a nós a possibilidade de continuar com a reciprocidade violenta ou não, de nos ofender com aquilo ou não. Se nós tivermos as representações erradas, ou melhor dizendo, se nós tivermos os juízos errados sobre as representações, nós daremos curso à paixão da ira ou à paixão da tristeza e ficaremos contaminados por isso por bastante tempo. Se nós abandonamos o erro ou a ofensa a quem o cometeu, aqui como se diz em Bruna, o pecado de fulano deixa-o lá onde foi cometido, se nós fizermos isso, a reciprocidade violenta para. A pessoa nos xinga, nós pensamos, bom, ele tem o direito de pensar o que quiser a meu respeito. Neste caso, me parece que ele está enganado. Ponto. Não vai para frente. Não há a altercação, não há a troca de insultos. Aquilo fica com quem o proferiu. Se nós fizermos isso,
É difícil, hein? É difícil. Os estoicos muitas vezes conseguiam. E outras pessoas, imbuídas de autodisciplina, ao longo da história também o conseguiram. É difícil, porém, é possível. E exercitar-se, imaginar o que de ruim as pessoas podem pensar a nosso respeito, é algo que nos prepara para esses momentos que podem ser desagradáveis, porém são suportáveis e uma oportunidade de um indivíduo exercitar a sua paciência, a sua magnanimidade, a sua condescendência e por aí vai. 30. Presta a maior atenção ao que te dizem. Reflete nos acontecimentos e nas suas causas. Parece um repeteco daquilo que se diz no compreende o que acontece a ti ou a outro, aqui no 29, e o divide e analisa o objeto na sua forma e matéria. Bruna coloca da seguinte maneira: compara lado a lado o pensamento e a expressão. Mergulha a mente nos efeitos e nas suas causas. A ideia aqui é ver se há um gap, se há um fosso entre o pensamento dos indivíduos e a maneira como se expressam. Procurar penetrar nas intenções das pessoas. O que está dizendo corresponde àquilo que de fato pensa? Aquilo que essa pessoa pensa se traduz em atos? De que maneira? Então, uma espécie de decifração das outras personalidades é importante dentro do campo de uma certa prudência. Os estoicos às vezes não insistem tanto na questão da phronesis, isto é, da prudência, mas nós vemos nestes momentos, com uma espécie de atenção voltada aos outros, um savoir-vivre no meio da corte, por exemplo. Então, nesses momentos, nós vemos coisas que se voltam a uma sabedoria prática, a uma regra de convivência que pode ser bastante útil. Então, prestar a maior atenção ao que dizem, ao fosso que pode haver entre pensamento e expressão, e por fim mergulhar a mente nos efeitos, nas suas causas, também nos comportamentos humanos. O que é que causou determinada conduta? Por que é que fulano agiu assim ou assado? Ontem houve uma altercação, e aqui eu não vou fazer nenhum juízo de valor a respeito das pessoas, entre o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e certos ativistas, se não me engano, no Pará. Ele estava em férias com a família e pouco depois foi confrontado com palavras de ordem ali dos que estavam protestando, e aquilo se transformou numa briga. Para além da questão política, por que é que os indivíduos ficaram tão animosos, ficaram tão exaltados, tão inflamados? Por quê? É possível perceber no ministro a ideia de que aquilo estava sendo um ataque à sua família, de que aquilo estava sendo um ataque aos seus filhos, e isso o tornou ainda mais inflamado. E por parte dos que se manifestaram, que não aparecem tanto nos vídeos que pelo menos eu vi, a ideia de que a presença de um ministro de Estado naquele lugar é um insulto insuportável. Vejam que são dois juízos por parte dos indivíduos que poderiam não estar lá. O ministro poderia não ter pensado que aquilo era um ataque a seus filhos e poderia ter se mantido muito mais calmo do que de fato se manteve, e os ativistas, os que protestaram, enfim, aqueles que exerceram seu direito democrático de falar contra os governantes, embora, ao que parece, de maneira não muito educada, se tivessem se dirigido a ele de uma maneira um tanto mais comedida, mais civilizada, talvez não tivessem gerado aquela discussão. Mas os dois lados queriam aquela discussão, na verdade, porque pega bem nas redes sociais. Mas é possível analisar a situação ali e ver qual é o tipo de pensamento que torna a coisa mais inflamável naquele ponto. E por fim, vamos ver aqui a 31, reveste-te de simplicidade, de pudor, de indiferença pelas coisas neutras que oscilam entre a virtude e o vício. Ama o gênero humano, obedece a Deus. O poeta disse: tudo segue a lei, porque ou há deuses ou elementos, mas basta lembrarmos-nos de que tudo segue a lei. E Bruna coloca a questão da seguinte maneira: exorna-te, isto é, orna-te, enfeita-te, com a simplicidade, com o decoro e com a indiferença a quanto está situado entre a virtude e o vício. O que está situado entre a virtude e o vício são todos os indiferentes.
dentre eles riqueza e pobreza, saúde e doença, influência política ou insignificância política, presença de família ou ausência de família, etc, etc. Essas coisas devem ser tocadas, devem ser usadas com a simplicidade, com o decoro e com aquela indiferença estoica, que não quer dizer desdém. Deve-se entender que isso é um material, por assim dizer, que o indivíduo tem em mãos para poder exercitar a sua areté, a sua excelência, a sua virtude. Estas coisas devem ser tratadas com respeito, simplicidade, porém com um cuidado munido da tal da indiferença que os estoicos preconizavam. Aqui é muito bom este par de sentenças: ama o gênero humano, toma um Deus como teu guia, ama o gênero humano, obedece a Deus. É quase cristão, né? É quase cristão. Há esses pontos de contato entre a filosofia que opera dentro do cristianismo e os próprios estoicos. E a isso é que nós devemos, aliás, a sobrevivência de tantos textos do estoicismo. Os monges, sobretudo, né, que foram grandes copistas, tinham em alta conta boa parte dos estoicos, e por isso é que estas obras chegaram até nós, e obras de outras escolas acabaram se perdendo com mais facilidade. Fulano, na verdade, é Demócrito, não é um poeta, né? Esta pessoa afirma que tudo é convencional e, na realidade, só os elementos existem. Basta, porém, lembrar que tudo se comporta como convencional. Pouco já é demais. Neste ponto, a crer um dos tradutores franceses, Tranois, há alguma corrupção no texto. O texto não está claro, é possível que estejam faltando algumas coisas. Mas Demócrito é um grande atomista, alguém mais ligado ao epicurismo do que ao próprio estoicismo, e as palavras de Demócrito, né, tudo segue a lei, tudo é convencional, segue uma convenção, servem para que ele se lembre daquele dilema, né, ou há deuses ou elementos, ou há átomos ou há uma providência divina que a tudo governa. E o pouco já é demais, quer dizer, lembrarmos de que tudo segue a lei, não é uma boa tradução aqui, o pouco já é demais. Se houver um pouco de ordem, já é o suficiente para que nós entendamos que a ordem da natureza é um espelho de conduta do próprio ser humano. Eu faço esta leitura deste trecho, pode estar errada, pode não ser a melhor, mas como Tranois nos diz, é um trecho um pouco complicado. Fulano afirma que tudo é convencional e na realidade só os elementos existem. Há esses elementos, porém que seguem leis, né? Basta, porém, lembrar que tudo se comporta como convencional. Pouco já é demais. Se houver um pouco de lei, um pouco de ordem, um pouco de organicidade do cosmos, já é o suficiente para que isso seja o espelho da ação humana, que era algo em que os estoicos insistiam bastante. Tudo isto é bem pouco, termina aqui Dona Virgínia de Castro, a sua entrada 31. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 4 entradas ou capítulos do livro 7º. Nós continuamos nossa leitura acompanhada de comentários no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.